Você se sente pesado, não quer saber de falar com as pessoas que você talvez, que alguém tenha feito algo pra você? Amém? E você não quer falar com essas pessoas, você tá resistente a elas, né? E prefere ficar sem falar do que ir pedir perdão, ou então aceitar o perdão das pessoas. Talvez ela já até te pediu perdão, mas você fica com aquele rancor. Ela nem precisava ter feito isso, não sei o quê. Hoje eu vou estar aqui te falando nesse vídeo sobre perdão. Que o perdão você tem que perdoar e pronto. Você não tem que ficar ontem sobre... Eu disse na quarta-feira sobre a depressão. E por que será que a depressão vem também? Por causa disso também, por causa do perdão. Porque a gente fica remoendo coisas que fizeram pra gente. Por exemplo, fica remoendo situações que fizeram. Às vezes a pessoa já até pediu perdão. Tá, desculpa. Só que você fica, nossa, mas ela não precisava ter feito isso, sabe? Mas não sei o que, não sei o que. Mas eu acho que ela podia ter pensado melhor antes de falar. E aí isso fica remoendo. E acaba também trazendo a depressão. Porque como eu já disse, não é o inimigo que muitas das vezes ele vem fazer alguma coisa, atacar você. É você mesmo que abre portas para ele poder entrar e fazer a desordem. Amém? Glória a Deus. Então, hoje eu vou te falar aqui sobre um texto da Bíblia que fala sobre perdão, que foi o próprio Jesus que falou aqui. E ele fala sobre o perdão, como nós devemos perdoar o seu irmão, como nós devemos perdoar as pessoas. Amém? Glória a Deus. Então, vamos para a palavra. Então, Mateus 18, Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluia, glória a Deus. E aqui ele conta uma parábola sobre como é o reino dos céus. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida por você, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia
do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Portanto, irmãos e irmãs, nós devemos perdoar as pessoas. Por mais assim que a gente acha que não é justo. Mas a gente tem que perdoar, sabe por quê? Porque quem é o juiz da terra é Deus. Nós não somos juízes. Quem é o juiz é Deus. Amém? É Ele que vai dar o ultimato. A última palavra é sempre dele. Amém? Não é de ninguém, não é de nenhum homem aqui da terra. Nem minha, nem sua. A última palavra é do Senhor. Então, se você tem algo com um parente, um amigo, um irmão, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, você tem que perdoar. Não ficar remoendo isso não, porque isso faz mal pra você. Não vai fazer mal pra ele, vai fazer mal pra você. Amém? Porque você, quando você perdoa, você libera o perdão pra pessoa, você fica liberada. E você também libera a pessoa. Sabe por quê? Porque no mundo espiritual, essa pessoa, às vezes, ela pode ter alguns problemas porque você fica remoendo na vida dela. Amém? Não deixa ela em paz. Por causa do quê? De alguma coisa que ela possa ter feito pra você. Só que não pode ser assim. Você tem que liberar as pessoas. Tem que agradecer a Deus que você está perdoando, porque você está perdoando. E perdoando de verdade. Porque quando você perdoa, você quebra ciclos também na sua vida. Por exemplo, o seu pai era uma pessoa que não perdoava ninguém, o seu pai era uma pessoa terrível. Aí você fala assim, ó, eu não vou ser que nem meu pai quando você ter a sua família. Mas aí você faz tudo igual ao seu pai. Por quê? Porque tem algo em você que você não perdoa em alguém. E isso quebra ciclos. Amém? Você já pensou nisso? Já pensou que às vezes você está cometendo os mesmos erros que o seu pai, com seus filhos? E aí o que acontece? E você não percebe isso, muitas das vezes. Por quê? Por causa que tem ciclos. Porque você pode estar com rancor de alguma pessoa, até mesmo do seu pai. Amém? E você tem que perdoar. E não pode ficar segurando por causa disso. Porque se você tem rancor do seu pai, você tem tristeza do seu pai, porque talvez ele não tenha sido um pai como você queria que ele fosse. Amém? Você tem que liberar o perdão. Porque isso vai quebrar o ciclo. E aí você vai ser diferente com seus filhos. Amém? Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Você vai quebrar. Porque isso quebra ciclos de geracionais. Amém? Porque o seu pai, talvez ele foi do jeito que ele foi, porque ele aprendeu com o pai dele. Que na verdade ele não aprendeu nada, porque o pai dele não ensinou nada. Ensinou a ser o quê? Uma pessoa dura, uma pessoa que bate nos filhos, uma pessoa sem ser maleável, uma pessoa que não conversa, uma pessoa que ausente em casa. Ele era presente, porém ausente. Amém? Por causa disso. Por quê? Porque você não liberou o perdão, porque ele veio com rancor do pai dele e construiu a família dele com rancor, e você vai construir igual. Não pode. Tem que ser quebrado isso agora. Amém? Perdoe. Perdoe tudo, sabe? Perdoe, porque é a melhor coisa que você faz, porque você para de ficar carregando peso. Amém?
Você para de ficar carregando peso. Perdoe. Porque é a melhor coisa. Porque às vezes a gente fica com aquele orgulho, né? Ah, eu não vou pedir perdão. Ah, eu não vou perdoar. Amém? Mas não pode ser assim, a gente tem que não ter orgulho, né? Nós temos que quebrar isso. Jesus não tinha orgulho, nós temos que ser como Jesus. Amém? Nós temos que ser como Jesus. Entra lá no seu quarto, fecha a porta, pega a sua Bíblia e ora com o Senhor. Lê essa palavra aqui que eu tô te falando, Mateus 18, do versículo 21 até o 35. Tantas vezes for necessário, até você perdoar. Amém? Até você perdoar. Porque nós não temos o que fazer, nós temos que perdoar pra gente ficar leve. Sabe por quê? Eu perdoei muitas pessoas na minha vida, sabe? E até outro dia, eu estou fazendo um propósito que, com as irmãs da igreja, que nós estamos, esse propósito, a pastora falou, vamos fazer um jejum diferente, que foi direcionado por Deus. E nós fizemos esse jejum. E nesse jejum, sabe, apareceu tantas coisas que eu pensava que eu já tinha perdoado, mas não, tava lá ainda. Tava lá ainda. E eu falei, Senhor Jesus, aí eu me derramei ao Senhor, eu falei, Senhor, me perdoa, mas eu achei que eu já tinha perdoado, mas tava lá ainda. Tava lá no coração ainda, aquele rancor, aquela tristeza ainda, sabe? Daquelas pessoas e quando eu liberei o perdão, eu me sinto mais leve, sabe? Porque eu decidi que eu decidi viver com Jesus, decidi ser como Jesus, decidi estar com Jesus. E quando nós queremos estar com Jesus, nós não temos que ter nada disso. Amém? Nós temos que não ter nada disso, não ter nada que possa atrapalhar a nossa vida. Amém? E isso me deixou muito bem, sabe? Eu tô muito bem, eu tô mais leve, tô mais alegre, sabe? Mais feliz com Deus, mais procuro fazer as coisas que Deus quer, porque às vezes eu tenho um dia tão corrido, embora eu não trabalhe fora, mas eu procuro fazer coisas em casa, além de cuidar da casa, além de cuidar de tudo, eu me sinto tão bem, sabe? Tão feliz, tão alegre, consigo levantar, acordar, fazer as coisas que eu preciso fazer. Amém? Glória a Deus. Então, deixa isso de lado, irmão, irmã. É isso que eu digo pra você. Perdoe. Perdoe porque é a melhor coisa. Lembra que Deus falou, que Jesus disse. Eu digo a você, não é até só 7 vezes, porque quando a gente não quer perdoar as pessoas, a gente coloca um limite. Por exemplo, essa é a última vez. A primeira vez passa, mas a próxima não vai passar. Tipo isso, entende? Mas não, a gente tem que perdoar, mesmo que a gente ache injusto. Não, é injusto isso, não vou perdoar isso não. Mesmo que a gente ache injusto, a gente tem que perdoar e entregar para o Senhor. Ele vai fazer a justiça, porque você não é juiz, você não é Deus. Amém? Entrega para o Senhor. Fala, Senhor, eu entrego isso, essa ofensa. E o Senhor toma providência, faz justiça na minha vida. Mas não é para você pedir justiça na vida do seu irmão, é para você pedir justiça na sua vida. Amém? E o Senhor vai fazer. Glória a Deus. Aleluia. E não na vida do seu irmão. Justiça na sua vida.
Aleluia? Porque eu tenho certeza que Ele vai fazer. Amém? E hoje fica essa palavra aqui para você, para que você tenha consciência de que nós precisamos perdoar. Você precisa perdoar para tirar o fardo. Porque o Senhor disse: vinde a mim, a todos os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ou seja, nós temos que carregar o fardo do Senhor Jesus, e não o fardo que vem do mundo. Amém? E qual é o fardo do Senhor Jesus? Ler a Bíblia, ler a palavra, orar, fazer o seu propósito. Amém? Isso é o fardo de Jesus. Quer fardo mais leve que esse? Glória a Deus, aleluia. Só que não é tão leve, né? Você tem que se comprometer, tem que ter responsabilidades, e é isso que a gente tem que estar alinhado com Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, fica essa palavra para você hoje aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você venha perdoar as pessoas que te maltrataram no passado ou que te maltratou recentemente, fizeram algo para você. Perdoe, mesmo você achando injusto, perdoe. Sente, se ajoelhe, dobre o seu joelho, ore a Deus, fala: Senhor, eu quero te entregar isso a Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu não quero sentir isso nunca mais, em nome do Senhor Jesus. Eu entrego a Ti e o Senhor faz justiça na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E que Deus acompanhe a sua vida, Deus abençoe. Se puder compartilhar, se puder curtir, eu agradeço, para o YouTube entender que mais pessoas gostou do vídeo. E fica com Deus, que Deus acompanhe a sua vida, Deus abençoe e até o próximo vídeo.